Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A comunicação é uma das ferramentas mais poderosas que temos. E quando é assertiva, acompanhada de confiança e empatia, ela transforma ambientes, fortalece lideranças e abre portas. Em um setor como o agro, ainda marcado por desafios culturais, saber se posicionar com firmeza sem perder a sensibilidade é essencial para a mulher que quer ocupar o seu espaço com autenticidade. E para falar sobre esse tema tão necessário, eu recebo hoje Edna Vassello Goldoni, referência em liderança feminina, mentoria e desenvolvimento humano. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Edna Vassello Goldoni nasceu em Torrinha, interior de São Paulo, e construiu uma trajetória marcada por propósito, fé e liderança feminina. Formada em biomedicina pela Universidade Metodista de Piracicaba, possui especializações em saúde pública, administração, marketing de serviços e atualmente cursa neurociência e psicologia positiva na PUC do Paraná. Casada há 27 anos com Leonardo Goldoni e mãe de Lara e Leonardo, é fundadora e presidente do Instituto Vassello Goldoni. Edna é referência nacional no poder feminino. Suas palestras já impactaram mais de 25 mil mulheres com temas voltados ao protagonismo, à autoestima, à liderança e à transformação pessoal. Seu projeto social mais simbólico é o Semeando Pérolas, que já entregou mais de 50 mil colares de pérolas a mulheres de diversos setores, inclusive no agro. Cada colar representa fé, coragem, confiança, resiliência e amor, valores que Edna acredita estarem no coração de toda mulher. Reconhecida nacional e internacionalmente, Edna recebeu diversos prêmios, além de ter sido convidada para representar o Brasil no Congresso Mundial da ONU Mulheres em 2016. Assumir o protagonismo da própria história é o que move Edna, uma mulher que inspira outras mulheres a acreditarem na sua força e a escreverem com coragem seus próprios capítulos de sucesso. Edna, muito bem-vinda à Protagonista, um prazer te ter aqui. A gente se conheceu no Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, no ano passado, e desde então estamos tentando uma agenda aí, já que a Edna é uma referência quando a gente fala de liderança feminina. Bem-vinda. Muito obrigada, eu estou honradíssima de estar aqui nessa gravação, a protagonista, até porque protagonismo é o tema que eu tenho falado muito, e eu falei que uma das frases que eu mais repito é: seja você a protagonista da tua história. Então tem tudo a ver. Então eu estou honradíssima de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência ao longo da minha trajetória e como a comunicação foi fundamental para eu poder conquistar tudo aquilo que eu quis conquistar na minha vida. Exatamente, a Edna que é uma referência que a gente tem muito o que aprender. Falando de comunicação assertiva, Edna? O que seria essa comunicação assertiva e como as mulheres hoje podem se empoderar mais desse lugar, ser assertiva, mas com acolhimento. Exatamente. Muitas vezes a assertividade, ela é confundida com agressividade, Como que nós, mulheres, temos que trabalhar de forma efetiva o nosso modelo de comunicação, para que a gente possa colocar com autoridade, com confiança, com assertividade, mas deixando de lado a agressividade. Porque muitas vezes a gente é encarada dessa forma, não é? Às vezes a gente vai se posicionar, as pessoas já olham pra gente e dizem: não, mas você está sendo agressiva, mas por que você está falando dessa forma? Então, buscar esse aprimoramento, qual é a forma melhor que você pode encontrar dentro da sua maneira de ser, para que você possa expressar o seu ponto de vista, para que você possa vender o seu produto, para que você possa educar os seus filhos. Então, a comunicação alinhada com uma empatia, com um olhar para o outro, mas não deixando de colocar o seu ponto de vista. E aí a gente tem aí algumas formas de fazer isso.
Então, eu quero trazer esse ponto para vocês e a gente só aprimora o nosso modelo de comunicação quando a gente começa a olhar para nós, dando um mergulho no nosso autoconhecimento, né? Dando um mergulho para as nossas emoções, como que eu reajo diante de algumas situações. Porque vai ter momento na nossa vida, no momento de comunicação, que a gente não vai mais deixar de ser assertiva, mas vai deixar de ser agressiva. Por quê? Porque a gente não dominou algumas emoções e que vai impactar o quê? Num conflito, numa relação mais tóxica. Isso falando de uma forma geral na nossa vida, não é? Porque a gente não só se relaciona no nosso trabalho, a gente se relaciona com todas as pessoas que estão ao nosso redor, iniciando pela nossa família. E me corrija se eu estiver enganada, né, Edna? As mulheres, elas muitas vezes vão para um cargo de liderança sem estarem preparadas. E aí elas acreditam que serem mais firmes e mais fortes, elas vão conseguir um resultado melhor. Não que ele não aconteça, mas ele não precisa ser feito dessa forma, né? Você foi líder durante muito tempo e pode trazer um pouco dessa experiência para a gente também, né? Como a mulher, ela pode continuar sendo feminina, mas ela também ser assertiva e conseguir impor ali o que ela precisa. Eu gosto muito de compartilhar a minha experiência. Eu trabalhei na área de vendas por mais de 35 anos. Eu iniciei aos meus 24 anos como vendas. Eu encerrei minha carreira executiva de biomédicas e quando eu vim para São Paulo, 2 anos aqui em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Torrinha, e quando eu vim para cá, 2 anos depois atuando como biomédica, eu descobri que minha paixão era vendas. Só que eu iniciei a minha trajetória profissional numa área predominantemente masculina. O que eu ouvi das pessoas? Nossa, você mulher vai ser vendedora? Como é que você vai enfrentar hoje uma sociedade patriarcal, onde o masculino tem prioridade? Isso lá atrás, onde a gente tinha poucas referências de mulheres na área de vendas. Só que naquele momento eu só tinha uma certeza. Eu quero ser vendedora, mas para isso eu vou ter que treinar a minha habilidade de comunicação. Como é que eu quero que as pessoas me ouçam? Qual vai ser a minha linha de abordagem para que eu imponha o quê? O respeito. Porque liderar, gente, é conquistar o respeito das pessoas. É liderar inspirando as pessoas através do meu exemplo. E o primeiro desafio que eu enfrentei foi quando eu fui visitar um corretor de seguros e ele já fez de cara uma reclamação sobre a seguradora que eu representava. Naquele momento eu pensei, eu tenho 2 alternativas. Ou eu desisto da área de vendas, porque eu já encontrei o meu primeiro desafio, ou eu vou ouvir o que ele tem a dizer, vou acatar com empatia, né? Vou ouvir o ponto de vista dele e a partir dali eu vou trazer os meus argumentos. E isso foi uma grande experiência ao longo da minha vida, porque, gente, nesse momento de comunicação, a empatia, o olhar para o outro, o ouvir o ponto de vista do outro, é aquele momento que você tem para poder se preparar para você se posicionar. Sem ter uma análise do ambiente, a gente às vezes toma decisões precipitadas. Então, meu primeiro conselho, no momento de negociação ou no momento de uma apresentação, primeiro, entenda o ambiente que você está, analise os pontos de vista, não sobre o seu olhar, mas sobre o ponto de vista do outro, para que você possa se preparar e aí sim se posicionar com confiança. E aqui, gente, um ponto importante é se posicionar com segurança, é um autorrespeito a você. Você não pode deixar em nenhum momento que o desrespeito à sua pessoa se imponha. Em nenhum momento. E, portanto, um olhar de segurança, de confiança para o outro, isso já vai criar o quê? Vai criar um raporte, vai entender que até aqui eu posso chegar. Então, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu tenho que entender por que o outro está se posicionando daquela forma. E na liderança feminina, isso é um fator extremamente importante. Na liderança feminina que eu falo, na liderança na educação dos nossos filhos, na liderança da relação com o nosso marido, na liderança com os nossos subordinados, essa segurança, essa confiança e saber
Até aqui você pode chegar e eu quero te ouvir. A partir daqui eu quero o meu autorrespeito. Isso é fundamental para que a gente possa, de fato, criar relações de sucesso, criar negociações de sucesso, criar uma educação que vai trazer cada vez mais um ambiente de escuta ativa e de compreensão do ponto de vista do outro. Obrigada, Edna. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom, agora eu tenho um recado para você aí, mulher do agro também. A gente quer conhecer a sua história. É fácil, basta você acessar o QR Code que está na sua tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua história. E no próximo bloco, Elaine Araújo, ganhadora da Bolsa Solidária promovida pela Protagonista, conta como foi viver uma experiência internacional, os aprendizados que traz na bagagem, o impacto disso na sua visão sobre o agro brasileiro. Então não sai daí que eu volto já. Direto de Teresópolis, no Rio de Janeiro, para a França. A jovem Elaine Araújo foi a grande vencedora da Bolsa Solidária promovida pela Protagonista em parceria com a Audencia Business School e a MWM no ano passado. Hoje ela está de volta ao Brasil para compartilhar como foi essa experiência internacional transformadora e o impacto disso na sua trajetória no agro. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dela? Elaine Araújo nasceu no Rio de Janeiro, mas foi em Teresópolis que fincou suas raízes e floresceu no cooperativismo. É engenheira de produção pela Universidade Federal Fluminense e tem especialização em gestão de cooperativas pela Escola de Estudos Cooperativos. Sua jornada no agro começou em 2011, após a enchente que devastou a cidade, quando ajudou a criar uma cooperativa de agricultura familiar. Com empatia, escutativa e vontade de transformar, Elaine é protagonista de um agro mais justo e colaborativo. Oi, Elaine, seja bem-vinda à Protagonista. Olá. Muito bom te ter aqui agora ao vivo, né? Pois é, maravilhoso conhecer, ver rostos, né, fisicamente. Exatamente. Bom, para quem não acompanhou a gente, a Elaine foi a vencedora de uma Bolsa Solidária que a gente fez aqui no ano passado e que foram vocês que escolheram, né? Tínhamos algumas jovens que poderiam ganhar essa bolsa para ir para a França estudar e a Elaine foi aqui a nossa grande vencedora. Me conta, Elaine, como é que foi receber essa notícia, participar dessa Bolsa Solidária? Acho que receber foi, assim, muito um choque, né? Eu não estava esperando. Eu queria muito, mas ao mesmo tempo, tá caminhando a vida aqui, não sei o quê. E aí, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tipo, 2 meses, empacota tudo, muda a sua vida, vai para outro país, uma língua que eu não falo, que é o francês. E aí foi essa confusão. E como foi, né? Conta pra gente dessa experiência um pouquinho. Além de super excitante, né? Essa emoção de viver tudo pela primeira vez, eu acho que sair um pouco da minha zona de conforto, eu acho que isso foi também muito importante para mim. Eu acho que lidar com outras culturas, porque é um curso que não tem só franceses, né? Então é uma mistura de culturas e ter que trabalhar com essas culturas, eu acho que reforçou uma coisa que eu achava que eu era empática, mas até ter que lidar ali e essa questão que a gente sempre fala, né, sobre a comunicação, que às vezes o que a gente acha que está falando não é o que a outra pessoa está escutando, principalmente quando a língua em comum não é a mesma. Então, às vezes, você só quer você faz uma pergunta, eu respondo sim, não, tá ótimo, não quero pensar muito, eu só vamos seguindo. Então, isso acho que mudou bastante. Você foi representar o cooperativismo, né? Como foi essa troca de experiências? O que você acha que você trouxe dessa experiência que você pode utilizar dentro do nosso agro? Olha, pensando em cooperativismo, eu fui tentando entender um pouco o que para minha turma era o cooperativismo. E muitos deles veem o cooperativismo como uma ONG. Que é essa visão que às vezes a gente tem, que é um pouco, né, não é isso. O cooperativismo está ali, né, entre o capitalismo e o socialismo, é tipo um equilíbrio dos dois mundos, é sim pensar no social, mas também no desenvolvimento econômico da sociedade, onde a cooperativa está inserida, querendo ou não, a região é desenvolvida, né? E muitos deles conheciam também, no agro, pensando na realidade França, eles pensam, se eu fizer um estágio no agro, numa cooperativa, eu ganho mais.
ali por um período curto de tempo, que são as colheitas e tal, então eles pensam assim. E aí eu fui contando um pouco dessa minha trajetória e eu fiquei muito orgulhosa quando uma das minhas amigas virou e falou assim, não, por você, pela maneira que você fala do cooperativismo, como você trabalha e tal, eu botei na minha vida que eu quero tentar um estágio numa cooperativa. Eu achei isso muito legal. Que legal. Sobre influenciar as pessoas, né? O que te surpreendeu ao chegar lá, nesse Master in Food Agribusiness Management? Eu acho que foi me reconectar com quão importante é a questão da gente sobre o marketing, da gente desenvolver o marketing no agronegócio, porque às vezes eu acho que você está ali no dia a dia, você só quer lidar com os problemas e você esquece de comunicar. Então eu percebi muito que o que a gente faz no Brasil, a realidade que eu conheço, ela não chega lá para a ponta, ela não chega na Europa, muitas vezes ela não chega nem aqui para os meus amigos, que são, né, eu tenho amigos que estão ali no agro e tem amigos que estão fora, que não conhecem essa realidade, que foi o pessoal que eu fiz faculdade, então fica confuso. Eles não conhecem essa realidade Brasil. Não, isso é muito interessante. O professor Tejão foi um dos nossos, né, responsáveis por essa bolsa, afinal é um curso que ele, né, também participa, também dá aulas. Como é que foi essa troca de experiências com o professor Tejão, Elaine? Incrível. Oportunidade, assim, tamanha. Eu acho que foi uma das pessoas que eu mais troquei ali, conversei, acho que ele deu umas orientadas. E durante os seminários dele lá na França, que ele vai para lá, né? Ele dá o seminário dele lá na França, acho que é como se fosse uma preparação para os alunos virem para o Brasil, falando do Tropical Belt, mostrando ali as oportunidades que o Brasil tem de desenvolver por essas nossas tecnologias de 3 culturas no único ciclo, né? Então acho que foi bem interessante que ele buscando sempre assim, que os alunos falassem, porque você só consegue explicar e mostrar o Brasil se as pessoas falam o que elas pensam. Eu achei isso bem interessante dessa trajetória ali com ele. Muito legal. Em termos de sustentabilidade, né, o que mais te marcou nas práticas europeias e como é que você consegue enxergar essa utilização aqui no Brasil? Olha, nas práticas europeias, primeiro eu achei que foi um choque, né? O quanto recicla tudo, separa tudo, é um tal de, eu não vou comprar do Brasil porque polui muito para vir, né, o transporte. Eu falei, tá, mas e se não tiver o transporte? Você fica sem, é de boa? Eles, não, porque a gente tem que pensar no meio ambiente. Então eu vi isso muito na prática, muito enraizado neles. Acho que essa nova geração, principalmente vinda da Europa, tá com cada vez mais essa cabeça. E eu acho que assim, acho que a gente pode tirar aqui para o Brasil é mostrar o que a gente está fazendo. É mostrar como o agro brasileiro preserva o meio ambiente, como o agro brasileiro tem leis ambientais fortíssimas, que não é de qualquer forma que é feito. Eu acho que mostrar isso para eles muda o mundo, muda tudo. Muito legal. Você acredita que hoje o Brasil ele tem mais práticas sustentáveis quando a gente fala de agronegócio do que a própria Europa? Eu acho que sim. Eu acho que assim, eles tentam, eles têm várias práticas, mas o Brasil tem muitas que não são faladas. E às vezes tecnologias que na Europa nem sabe, assim, tecnologias, vamos dizer assim, brasileiras, técnicas, né? Eu acho que sim. Bom, você como coordenadora do Comitê de Jovens do Sistema OCB, né, Secop do Rio de Janeiro, e integrante da Coordenação Nacional do Geração C, né, como é que você enxerga a importância de preparar essas novas lideranças para garantir a continuidade aí da inovação do nosso agronegócio? Eu acho que hoje o jovem precisa pensar, na continuidade da família, do negócio da família, porque muitos jovens não continuam no campo por problemas de comunicação e de aceitação, né, ali na família, essa continuidade, acho que é muito difícil você pensar em ser sucedido, você se sente um pouco velho, então essa troca de gerações, e eu acho que esses jovens, eles trazem uma cultura nova, uma visão de mundo nova, que eu acho que é uma questão estratégica, tanto para as cooperativas quanto para as propriedades rurais, é uma questão estratégica de você entender quem é o seu futuro público consumidor. Querendo ou não, as gerações vão passando e a gente precisa adaptar os nossos produtos, os nossos serviços, e eu acho que é para isso que a gente tem que dar voz cada vez mais aos jovens que estão ali com muitas ideias, é óbvio. A gente também tem que escutar aquelas pessoas que têm muita experiência, eu acho que é conviver junto, aprender junto e ir construindo e desenvolvendo o agronegócio brasileiro. Que bom, Elaine, parabéns aí também, né, porque é o que a gente fala aqui, gente, também veio muita garra, né, não teve medo. Você se jogou e acho que é isso que cada vez mais a gente tem e quer
incentivar nas mulheres, né, nas nossas protagonistas, que as oportunidades apareçam e que elas não deixam elas passarem, porque as oportunidades são únicas e transformam a gente, né, Elaine? Sim, pois é, eu brinquei que eu tava com medo, mas eu fui com medo mesmo. Eu falei, vamos lidando conforme for aparecendo. Uma oportunidade dessa não bate 2 vezes na porta, então... É isso. Bom, e a gente também quer agradecer pela parceria à Audência Business School, a MWM Motores e Geradores e também ao professor José Luiz Tejon, que é nosso parceiro aqui e ajuda tanto a mulher a ter esse protagonismo, né? Abre portas e dá voz. No próximo bloco, Marisa Iorio compartilha os bastidores da criação de cavalos da raça manga larga com pelagens exóticas e a responsabilidade de inovar sem perder a essência. Não sai daí, a protagonista volta já. Criar cavalos da raça manga larga exige estrutura, manejo preciso e foco em genética. Morfologia, marcha e pelagens, como a pampa, são critérios que demandam atenção constante e seleção rigorosa. Quando tradição e inovação andam juntas, surgem criatórios de referência, como o Aras Lagoinha, que elevou o padrão da raça no Brasil. E hoje eu recebo Marisa Iorio, criadora que se dedica com excelência à raça. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Marisa Iorio Correia da Costa é artista plástica, formada pela Fundação Armando Alves Penteado e natural de São Paulo. Há 41 anos transformou sua sensibilidade em legado na equinocultura brasileira. Criadora apaixonada da raça manga larga, com foco na pelagem pampa, ergueu do zero o Aras Lagoinha. Fotógrafa por hobby, observadora por essência, Marisa é destaque consagrado no agro paulista. 25 anos como melhor criadora e expositora da raça, além de protagonista de uma história onde o desafio sempre foi inspiração. Olá, Marisa, tudo bem? Bem-vinda aqui à Protagonista. Prazer já que estar aqui com você, falando sobre o cavalo, sobre a mulher no agro, principalmente no cavalo. Exatamente. E, Marisa, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O Canal Rural tem o programa da Protagonista para dar visibilidade a essas mulheres do agronegócio. E a gente estava falando aqui também que você traz, além da visibilidade da mulher, mas também a visibilidade do animal, né? Você acha que ainda falta um pouco de visibilidade para a manga larga? Sim, o cavalo manga larga é uma raça nacional, genuinamente brasileira, e falta um pouco desse lado que o cavalo carrega com si e ele não está muito bem inserido no agro, fica algo assim meio à parte e é muito importante que ele seja inserido, porque com ele traz inúmeros processos e coisas, vamos dizer assim, sobre produtos que caminham junto com o cavalo, que fazem dele um gerador de inúmeros empregos também, tanto no agro como em empresas, que geram muitos e muitos empregos através do cavalo. É toda uma estrutura, né, que a gente tem ali ao redor dos equinos. E Marisa, você construiu aí um dos criatórios, né, que são referência hoje no país. Quais foram os principais pilares técnicos para você alcançar esse padrão de excelência? Ao longo do trabalho, são 41 anos esse ano, completo Aras Lagoinha. Comecei, para você ter uma ideia, com um cavalo e ao longo desse tempo... Um cavalo? Um cavalo. E ao longo desse tempo, hoje, o Aras Lagoinha é o terceiro maior produtor de cavalo manga larga, não só de pelagem pampa. Fomos o precursor da pelagem pampa na raça manga larga, porque a pelagem pampa praticamente ficou esquecida dentro da raça, um pouco assim... É um preconceito com a pelagem e quando a gente fala da pelagem, a gente também, pelo preconceito, foram esquecidos sangues que vinham junto com essa pelagem. Então é muito importante esse resgate que o Lagoinha fez. Através dele nós temos um garanhão que foi feito livro de mérito
dentro da raça manga larga. E a raça manga larga, ela é muito importante dentro do criatório da equinocultura, porque é a primeira associação gerada dentro do Brasil, 1934. E dentro dele só existem 2 garanhões no livro de mérito e o Monte Blanco, um garanhão pampa, está inserido nesse livro de mérito, que dentro desse livro de mérito ele tem como escolha, né, dos técnicos, não só ele cavalo, mas sim toda a progênie que ele gerou como grande no criatório. Então isso é muito importante para o nosso criatório. Mas voltando ao padrão que você me perguntou dos pilares, sim, é importante, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de técnicos, estudos. Então o cavalo, ele é um herbívoro, ele precisa ter uma pastagem excepcional, nós precisamos de ter uma ração. Então eu tenho também junto comigo produtor de ração que está comigo há 40 anos, que também me dá subsídios e também vem sempre nos ajudando nessa alimentação. Seria um nutricionista do cavalo e técnicos que nos ajudam a observar, porque sempre tem uma diferença. Por que comprar um cavalo de um criatório de 40 anos ou um cavalo que está ali? Porque tem todo um trabalho desde a gestação de uma égua, que ela tem que ser bem nutrida desde a sua gestação até o nascimento e após, né? Porque nós estamos fazendo uma melhoria genética, nós temos que fazer um cavalo que vá para uma exposição e nós somos, na raça Pampa, na pelagem Pampa, 25 anos melhor criador expositor, e isso nos gera também sempre um cuidado e sempre nos preocupados com cada geração que vem. Então nós temos que se melhorar a cada dia. Não, isso é muito legal. A gente também, né, vê que você costuma dizer que o segredo está na estrutura, na prevenção e na atenção constante, né? Como é que isso funciona na prática, né? No manejo ali, nos cuidados do Olha, Aras? eu, mulher e também formada em artes, eu sou sempre muito observadora e acabei fazendo algumas coisas que me deram resultados, tipo controles nutricional, controles de vacinas, controles de idade. Para você ter uma ideia, a gente pesa até a placenta do animal e isso nós vamos acompanhando esse crescimento do potro até a sua parte adulta. E tem uma gerente que me ajuda muito, mulher também, que é muito importante. E nós observamos esses detalhes e levamos a fundo e pontualmente, mensalmente, cada detalhe desses. Às vezes eu penso que a gente é um pouco louca, mas realmente essas marcações, esses controles fazem a diferença no final do processo, né? Exatamente. Muito legal. Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Bom, o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê na semana que vem, combinado? Até lá!